Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Escola Altino Flores, dentro do projeto anual Espalhe Amor por Onde For, desta vez na modalidade virtual. É a segunda live do mês. Ela é promovida pela escola e organizada pela professora Luciana Brum de História. Eu sou a professora Ana Rita e iniciarei esta noite. Esta live, como promover a saúde mental das crianças e adolescentes em tempos de isolamento social, é mais uma inspirada no Setembro Amarelo, o mês de prevenção e alerta para os cuidados com a nossa saúde mental. Vocês sabiam que estamos há meio ano em estado de isolamento social? Sim, 6 meses já se passaram desde que as escolas foram fechadas, dentre outras medidas. E como será que está a saúde das crianças e adolescentes que não podem mais brincar ou estar com seus amigos, que não podem sair por aí livremente a passear com as suas famílias? E como ficam as crianças com deficiência, que geralmente requerem cuidados especiais ou até fazem uso de alguns serviços da saúde pública? E como ficam as crianças refugiadas ou migrantes que entraram em nosso país ou nosso estado, fugindo das mazelas dos seus próprios locais? E como estão as crianças em meio às inúmeras famílias que estão vivenciando incertezas e privações financeiras, desemprego e medo? Ou aquelas que viram suas casas se transformarem em escritórios dos teletrabalhos dos pais? Será que você, adulto, está preparado para perceber e lidar com alterações comportamentais e reações emocionais? Será que você é um adulto de referência apto a realizar uma escuta sensível? Pois esta noite você vai conhecer e entender tudo isso e muito mais com a nossa convidada mais que especial. Aline Banhar é psicóloga da Secretaria da Saúde do município de São José, com especialização em violência doméstica e terapia cognitiva comportamental. Atualmente é psicóloga do NASF, Núcleo Ampliado de Saúde da Família, e Centro de Vigilância em Saúde, já tendo atuado no Ambulatório de Saúde Mental e CAPS-AD, Centro de Apoio Psicossocial contra Álcool e Drogas de São José. A mediadora e organizadora da noite, como eu já disse, é a professora Luciana Brum da História. Então, com vocês, a psicóloga Aline Banhara. Muito bem-vinda. Olá, boa noite, muito obrigada pelo convite. E falar sobre esse tema é algo que é desafiador, né? Falar sobre saúde mental em tempos de isolamento social. Falar em saúde mental onde os adultos, a gente está querendo abordar a questão das crianças e adolescentes, mas a gente tem que partir do pressuposto que os adultos que convivem com essas crianças e adolescentes, eles precisam também cuidar da sua saúde mental para poder ter sucesso nessa empreitada. As crianças e adolescentes, elas são muito reflexo, né? Então, de como que a família se comporta nesse momento de pandemia. E a gente está falando de uma realidade que está longe de a gente exigir perfeição. Então, para falar de saúde mental nesse momento, a gente precisa entender também que a gente não vai conseguir ser perfeito. A gente vai precisar mesmo achar ferramentas e estratégias para conseguir lidar da melhor forma que cada um consegue dentro da realidade que se tem. Sabemos também que as realidades são as mais diversas. Falar em isolamento num local que vai conduzir a rotina escolar, por exemplo, né? Numa casa que cada criança vai ter um espaço específico para ficar, um computador específico, e uma outra casa que, por exemplo, vai ter que dividir a mesa com vários irmãos. Então, estamos falando de várias realidades diferentes, mas que para cada uma delas há estratégias. E essa estratégia, ela não tem uma receita pronta. A gente vai precisar com que as famílias se organizem e parem muitas vezes para pensar a respeito disso. Saúde mental não é uma grande coisa, digamos assim, são pequenas coisas
que geram a nossa saúde mental. Então, se eu tivesse tal realidade, talvez a minha saúde mental seria diferente. Quando, na verdade, o que vai definir, de fato, a saúde mental é como eu lido com a realidade que eu tenho, com as condições que eu tenho. Então, pensar que saúde mental está relacionada à questão do bem-estar, de como que eu consigo lidar com as minhas emoções, principalmente nesse contexto de isolamento, de pandemia, como que eu consigo gerenciar isso com os meus filhos, com os meus relacionamentos, com o trabalho. Tudo isso caracteriza a questão da saúde mental. E para isso, eu convido a gente a refletir sobre como que estamos lidando com isso, como é que cada um consegue perceber a própria saúde mental. Como é que eu lido com os problemas que eu tenho? Se eu sou uma pessoa que às vezes eu estou muito nervosa, ou estou gritando muito, e daqui a pouco meu filho está reproduzindo aquilo e eu não gostaria que ele tivesse aquele comportamento, então eu grito mais para que ele pare de gritar. E aí a gente vira num ciclo vicioso de sofrimento, de conflito, e que não traz benefício e que pode ser daqui a pouco um fator de risco para o que a gente vem falar hoje, que é a questão do risco de suicídio, né? Então, a saúde mental ela é a base e ela está muito relacionada com a questão do nosso autoconhecimento, da nossa autoestima, e isso é nutrido dia a dia. Então, eu não acordo com uma autoestima ótima, eu preciso fortalecer ela todos os dias. E também não acordo muitas vezes doente. A doença ou os transtornos, eles vão se instalando ao longo dos dias também. Da mesma forma, os relacionamentos. Então, assim, relacionamentos de casal, pais e filhos, né? Então, não é dorme um dia, acorda que não tem mais conexão. Essa conexão, ou ela é perdida ao longo dos dias, ou ela é fortalecida ao longo dos dias. Eu acho que isso é um ponto importante inicial para a gente poder refletir sobre isso também. Então, vamos pensar assim, falando da questão da prevenção, né, em relação ao suicídio, que é o mês de setembro, está todo mundo falando sobre isso, mas é algo que a gente precisa ter um olhar atento em todos os meses do ano, porque ele acompanha a vida das famílias, né? A gente sabe que também a questão da automutilação, que acontece muito com os adolescentes, que a gente precisa estar muito atento também, que é um fator de risco. Então, que os pais tenham um olhar atento a como é que estão o comportamento das crianças e adolescentes, e a gente vai enfatizar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala em suicídio, é um tema que gera bastante polêmica, gera bastante desconforto, não é um tema fácil de ser falado, mas que é muito, muito importante e muito necessário. Pensamentos de morte todos temos, então a morte faz parte da vida. A gente precisa falar com naturalidade sobre os ciclos da vida, e a morte é um deles. Agora, quando a gente passa de um contexto que às vezes é pensar na morte, que todo mundo já pensou em algum determinado tempo, a questão de um pensar que alguém está imaginando tirar a própria vida, isso gera um sofrimento muito grande. Então, é nesse sentido que a gente vai conversar um pouquinho sobre os sinais de alerta, fatores de risco, fatores protetivos também em relação a isso, para que a gente consiga identificar para poder ajudar essas crianças e adolescentes, né? E aí vocês também podem, talvez, ir interagindo, se eu estiver falando muito rápido, ou alguém quiser pontuar alguma coisa, a gente vai conversando num bate-papo, tá? Eu vou começar falando, então, por exemplo, em relação à questão dos sinais de alerta. A gente sabe que adolescente, por si só, já tem uma mudança de comportamento, né? Então, às vezes, como é que eu consigo identificar se isso é um sinal normal da adolescência ou é algo que eu posso estar sendo um sinal de alerta para um transtorno? Eu costumo dizer que tudo vai depender da intensidade, da frequência e do sofrimento que aquilo traz, do prejuízo social que aquilo traz para a vida tanto da criança quanto do adolescente. E para iniciar a conversa, eu trouxe alguns dados do nosso município aqui de São José,
que é da vigilância epidemiológica, que são as notificações de violência autoprovocada. Então, o que é violência autoprovocada? Todo profissional de saúde precisa notificar, ou seja, precisa informar quando tem criança, adolescente ou uma pessoa que tenta contra a própria vida. E aí nós temos 2 tipos de violência autoprovocada, que é a tentativa de suicídio e a questão da automutilação. E aí, para diferenciar o que é uma coisa da outra, a automutilação é quando a pessoa se machuca, ela se fere, mas ela não tem a intenção de morrer. Ela tem a intenção de aliviar uma dor psíquica, ela traz para uma dor física. E a questão da tentativa de suicídio é quando tem o desejo de morrer. Então, essa seria uma diferenciação entre uma coisa e outra, né? Só que eu acho que é interessante para contextualizar. E aí nós temos aqui os dados da vigilância do ano de 2019, de janeiro de 2019 a 31 de agosto agora de 2020, nós temos os dados, então, da violência autoprovocada, que seriam as tentativas de suicídio e automutilação, por grupo etário, né? Então, assim, ó, crianças de 0 a 9 anos, nós tivemos 6 casos de violência autoprovocada. Então, num contexto de 1 ano e pouquinho, né? Adolescentes de 10 a 19 anos, nós tivemos 152 casos notificados. A gente sabe que as notificações ainda, que há muita subnotificação, ou seja, várias situações que não são notificadas, né? E falando em tempos de pandemia, que assim, o acesso está mais restrito, então as crianças e adolescentes estão não tem esse contexto da escola, que muitas vezes é um local que identifica muito essa situação, e até nas unidades de saúde, então a gente pode entender que talvez esse número seja bem maior. E é um dado que chama bastante atenção. Pensar que uma criança, né, de 0 a 9 anos ali, que são, geralmente é acima dos 7 que acontece em alguns casos. Então, assim, cada vez a idade está reduzindo, o nível de sofrimento aumentando, e a gente precisa estar atento, sim, para que a gente consiga também proteger e promover a saúde mental das nossas crianças e adolescentes, né? Então, vamos lá para os fatores de alerta, né? Então, assim, coisas básicas que acontecem na adolescência, mas que aí eu vou tentar enfatizar, que é a duração. Então, é uma coisa que não passa logo, a intensidade, traz sofrimento, traz prejuízo, e aí são esses os sinais que a gente vai se ater um pouquinho mais, né? Então, são as mudanças de comportamento. Então, uma criança ou adolescente que é mais extrovertido, daqui a pouco se fecha muito, ou aquele que é muito fechado, daqui a pouco está muito irritado, muito nervoso, muito agressivo. Então, são sinais que vão dando sinais para que a gente possa ficar ligado, né? E eu costumo dizer que, assim, os pais, a gente, mesmo num contexto tanto de pandemia, a pandemia, ela trouxe uma situação que é uma proximidade maior. Então, os pais estão mais próximos dos filhos, mais próximos, não necessariamente mais conectados, mas assim, dividindo mais tempo, mais o espaço com esses filhos, que eles podem ser aproveitados de 2 formas. Então, se eu conseguir ter um olhar atento para o que está acontecendo, eu vou conhecer muitas vezes meu filho de uma maneira diferente. E eu falo até por experiência própria. Vendo meu filho numa aula que ele tem, por exemplo, online, eu vi alguns posicionamentos, algumas atitudes que talvez eu jamais teria visto antes, né? E aquilo te chama atenção, a forma como se posiciona, algumas coisas que você pode pontuar, que você pode orientar de uma outra forma. Então, tem essa questão que é dessa proximidade, desse olhar diferente que a gente tem para com os filhos, e da mesma forma de como que eles nos veem. Porque agora, que não tem, né, por muito tempo que não se tinha para onde correr, muitas vezes a gente também tem comportamentos que a gente não gostaria que os outros vissem, né? E que talvez num outro contexto eu conseguiria sair, me esconder um pouco e não ficaria tão vulnerável a algumas coisas. Então, tudo isso tem essa questão dessa proximidade, que
que pode servir para as duas coisas, tanto para aproximar quanto para afastar. Então, falando ainda em mudanças de comportamento, a questão de padrão do sono, né? Crianças que aí às vezes ou dormem demais ou dormem de menos, alteração, tipo pesadelos, começam a ter algumas alterações no padrão do sono também, sempre é um fator que chama atenção. A questão da impulsividade, algo que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Impulsividade muitas vezes associado a baixa tolerância à frustração, uso de substância. A baixa tolerância à frustração é uma coisa que eu quero chamar a atenção, porque crianças e adolescentes que não conseguem lidar com as situações que acontecem da forma que acontecem, pode sim ser um fator de risco, né? Então, assim, para impulsividade. Então, eu não consigo lidar, muitas vezes, num ato impulsivo, às vezes acaba se machucando. Então, é conseguir, desde pequeno, a gente trabalhar com essa questão das emoções, né? Acolher as emoções, os sentimentos dessas crianças e adolescentes, ajudando eles a lidar com isso. E muitas vezes é difícil, eu atendo muitos pais que dizem assim, mas eu não sei como fazer isso. Eu não sei por onde começar, porque muitas vezes eu não sei o que fazer com os meus, né? Porque a gente também, às vezes não, muitas vezes não foi educado, por exemplo, a lidar com a raiva. A raiva, às vezes, ela é vista como um sentimento feio que a pessoa tem que conter, quando, na verdade, eu preciso saber canalizar aquela raiva. Aquela raiva, ela pode me ajudar em outras situações também. E quando a gente fala na autolesão ou numa depressão, num quadro, essa raiva, muitas vezes, não é externalizada, é aquela que a gente traz para a gente mesmo. Então, fatores de alerta, né? Então, assim, deixar de fazer coisas que gostava de fazer, perder interesse, o isolamento, né? Estamos em isolamento, tem dois conceitos diferentes, que tem o distanciamento social e o isolamento social. Nesse momento, a gente teria que estar fazendo o distanciamento social, que é ter os cuidados, então, da distância entre as pessoas, uso da máscara, gel, mas não o isolamento. O isolamento é algo que a gente não precisa fazer, por exemplo, agora. A gente está conseguindo se conectar com várias pessoas, então entrar em várias casas é uma forma de um aproximamento. E a gente precisa incentivar as crianças e adolescentes também a tentar manter essa questão dos relacionamentos, mesmo que seja muitas vezes à distância. O isolamento sempre é um fator de risco em vários transtornos mentais. Então, assim, aquela pessoa que se fecha, que se isola, sempre é um fator de alerta. Agora que estamos mais isolados, a gente precisa ver se daqui a pouco aquele adolescente, aquela criança não está muito tempo naquele quarto, que não sai, que não interage. Então, tudo isso a gente precisa estar vendo para poder estar pontuando e ajudando dessa forma, né? Outras questões, assim, a questão de irritabilidade é um fator de alerta, então a gente sabe que tem um pouco mais na adolescência, mas quando às vezes aquela coisa fica muito excessiva, muitos conflitos, então aquilo acaba chamando atenção. A questão de mudança de padrão de amizades, então estava muito com alguns amigos, aí acaba não ficando mais. Isso a gente consegue ver até muitas vezes assim pelas falas ou pelo WhatsApp, ou que hoje é o que eles têm mais contato, né? Então, algumas mudanças de padrão, às vezes alguns conflitos que se instalam, que a gente fala que um dos fatores de risco em relação à questão do suicídio é como que a pessoa se sente aceita ou não em determinados grupos, que isso vai muitas vezes gerar um isolamento e pode ser um fator de risco importante. Falas, então algumas falas a gente tem que ter cuidado, por exemplo, eu preferia estar morto, vocês vão ficar melhor sem mim, ninguém me entende, ninguém vai conseguir me ajudar. Então, algumas frases, elas são muito características, né? Ninguém vai sentir minha falta, eu sou inútil mesmo, eu não sirvo para nada, eu não presto. Algumas frases que elas são bem... que chamam atenção, aquelas que às vezes dói, né? A gente escuta aquilo, gera um desconforto. Quando a gente ouve isso, a gente precisa
estar atento, e aí daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho como abordar isso, né? Então, assim, muitos pais, muitos adultos que convivem com as crianças, às vezes percebem, mas aí dizem, mas eu não sei como é que eu chego, eu não sei como é que, eu não sei o que a pessoa está pensando. E uma coisa que é fato, a melhor forma de saber o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, é perguntando. E às vezes as pessoas se surpreendem, porque o perguntar vem a resposta. Às vezes a gente fica alucinando coisas, deduzindo o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, quando na verdade a gente simplesmente pergunta e vê que às vezes não é nada daquilo, né? Então são coisas que a gente pode tá fazendo, que é um dos fatores de promoção de saúde mental, que é a comunicação. Então, como que eu me comunico com as pessoas que estão à minha volta? Se eu tenho criança e adolescente, eu tenho que estar em constante monitoramento, negociação, né? Então, tudo isso é bem importante, tá? A questão, às vezes, de uma dificuldade de aceitar a realidade. Então, assim, não está aceitando as coisas como estão acontecendo, ou, às vezes, uma situação familiar, então, que acaba ficando mais agressivo, mais nervoso, são sinais que a gente fica atento também. Muitas vezes, até em relação à questão da automutilação, então, tá calor, começa a usar roupa de frio, tá sempre com os braços escondidos ou pernas escondidas, numa temperatura que não está condizente com aquela roupa, isso também pode servir como um fator de alerta para que as pessoas fiquem atentas. Falas, ou às vezes, gostava muito de um objeto, se desfaz daquele objeto, ou fica pensando quem que poderia cuidar do bichinho, são sinais que podem indicar a questão de um pensamento mais nessa questão do suicídio, tá? Então, além dessas frases de alerta, por exemplo, a gente pode pensar que tem alguns fatores de risco. Então, assim, situações, nada é uma coisa só, tá? Então, assim, porque às vezes a família, os pais separados, e fica com aquilo na cabeça. Não, o suicídio, a tentativa, é uma questão que ela é multifatorial. Então, são vários fatores que levam uma pessoa a cometer o suicídio. Então, eu vou abordar essa questão dos fatores de risco para que a gente se dê conta, para que alguns a gente possa, daqui a pouco, também, identificando isso, procurar ajuda, né, dos profissionais de saúde mental. Então, vamos falar um pouquinho, não sei se eu estou falando muito rápido, e vou falando, então, dos fatores de risco, tá? Fator de risco, então, para a questão de tentativa de suicídio. A questão, muitas vezes, de violência doméstica, então, ambientes muito conflituosos, ou criança e adolescente que tem um histórico de abuso físico, sexual, né? Pode ser, sim, um fator de risco para, não só para suicídio, mas, assim, para desenvolver um quadro de transtorno mental, que é, muitas vezes, a base de quem tenta o suicídio, né? Uma depressão e uma série de outras questões. Perdas recentes, então, às vezes, a questão de um familiar muito querido que morreu, ou um evento traumático que, às vezes, aconteceu na família. Essas perdas bruscas são fatores de risco, né? E aí a gente observa, às vezes acontece aquilo, tem um monte daqueles sinais de alerta que a gente falou, opa, sinal vermelho, vou ficar atento e vou ver melhor isso, né? A questão, como eu falei, um fator de risco que coloquei como sinal de alerta, o isolamento social é algo que é bem importante. Então, aquela pessoa que não interage mais, não tem mais vontade de se comunicar, tipo, tá lá mais isolada. A questão também de pouca resiliência, então, assim, de não lidar bem com algumas situações. Histórico de suicídio na família é um fator de risco. Tentativas anteriores, então, quando tem uma pessoa que já tentou no passado, precisa ter um cuidado especial, porque pode tentar novamente, né? A questão dos quadros de automutilação, então, também são fatores de risco. Crianças que se sentem rejeitadas, que acham que ninguém gosta delas, ou que se sentem excluídas dos grupos sociais, muitas vezes vítimas de bullying, ou agora nesse momento mais de internet, do cyberbullying. Por isso que os pais precisam estar muito atentos em relação ao que as crianças fazem
nos seus celulares, jogos, né? O que elas estão vendo, o que elas estão assistindo, aquilo é adequado para a faixa etária ou não é? São cuidados que a gente tem que ter enquanto adultos. Isso depois eu já estou atropelando aqui, né? A questão, muitas vezes, de doenças graves ou doenças limitantes, também a gente precisa ficar atento. Conflitos familiares, então aquelas crianças e adolescentes que às vezes não conseguem dialogar, não conseguem falar como elas se sentem, o que elas pensam, aqueles lares onde tem uma desconexão muito grande, acaba sendo um possível fator de risco também. Presença de transtorno mental, então quadros de depressão, até nos pais, então pais que têm transtornos mentais pode ter um fator de risco para que os filhos desenvolvam isso. A questão do abuso de substância, álcool e outras drogas, né? Isso também é algo que tem bastante complicação. E fatores de risco, deixa eu pensar o que mais, a questão de conflitos, muitas vezes sexuais, né, de identidade de gênero, questões relacionadas à sexualidade, pega muito para adolescente, a questão dos relacionamentos também, às vezes términos de relacionamentos muito complicados, acaba podendo ser gatilho para algumas situações. Acho que é mais ou menos isso, assim. Também, lembrando agora, a questão da desesperança, desespero, crianças que, por exemplo, tinham planos e acabam não tendo mais planos, tu percebe aquela desmotivação também com coisas que acaba sendo fatores para a gente tá atento. E aí, quando a gente vê isso, o que a gente faz, né, Ana? O que a gente faz com tudo isso? Então, assim, a melhor forma de a gente entender ou saber como lidar é tentar acessar isso com essas crianças e adolescentes. Então, perguntando. Tem pais que, às vezes, estão tão distantes que não se sentem à vontade de perguntar, e aí a gente estimula para que tentem, para que comecem essa reconexão, né? Ou, às vezes, um adulto de referência. A criança, às vezes, não se abre muito com os pais, mas tem um tio, tem um vô, tem uma avó, e aí esses adultos podem fazer essa mediação também. E aí perguntar muitas vezes, você está triste? O que está acontecendo com você? Né? Tem alguma coisa que está te preocupando? Você acha que alguém pode te ajudar? Então, são situações que, assim, quando a gente para perguntar, mesmo que eles não falem num primeiro momento, a gente está abrindo um canal de comunicação. E aí eles percebem que aquele adulto que eles não estão passando despercebido, que alguém viu que tem alguma coisa errada e está vindo conversar com eles. Isso é extremamente importante. Então, assim, perguntar muitas vezes, por exemplo, você já se machucou ou tem se machucado? Né? Tem alguns pensamentos de morte que passam pela sua cabeça? Você já pensou nisso? Perguntar, ao contrário do que as pessoas às vezes acham, não estimula. Perguntar alivia. É uma das melhores formas que a gente tem de lidar com tudo, né? A comunicação acaba sendo a base de tudo em relação às famílias, na escola. Então, assim, a ideia é sempre parar. Viu que tem alguma coisa de errado, senta, chega, conversa. Às vezes, eu não consigo conversar, eu estou muito distante, então eu vou me aproximar um pouco mais, eu vou participar, vou sentar junto e assistir TV junto, ou eu vou... Só um pouquinho, vou ter que tomar uma... Ou eu vou sentar do lado dele, ver que jogo que ele está jogando, ou ela, e aí ficar... mostrar interesse. A gente precisa mostrar interesse pelas coisas dos filhos, para que eles se sintam aceitos, para que eles se sintam reconhecidos, porque se tudo que eles fazem eu critico ou coloco que aquilo é inadequado, inapropriado, eles não vão se sentir à vontade de conversar. E isso acaba sendo um abismo que às vezes é difícil depois de resgatar. Então, procurar ficar próximo, estabelecer uma rotina, né, para que essa conexão aconteça. E aí, falando disso, a gente vai falar um pouquinho dos fatores de proteção, então,
né? O que que eu faço para poder reverter essa situação? Então, assim, primeiro tem muitos sinais, tipo, tá achando, conversando com, principalmente os adolescentes, eles colocam que tem esse desejo, ou às vezes se machucam, ou tem esse desejo de morte, é algo para, além de ser conversado, muitas vezes procurar uma orientação. Então, uma coisa é falar sobre morte, falar sobre as dificuldades. Agora, quando tem um desejo de morrer e esse desejo já tem uma ideação, que é como que eu faria isso, de que forma que eu faria isso, aí é um sinal de alerta bem importante e aí precisa muitas vezes de atendimento especializado também. Falando então disso, a gente pula então para a questão dos fatores protetivos. Então, o fator protetivo é aprender a lidar com as coisas que acontecem, né? Então, essa comunicação é um maior fator protetivo, é poder saber que eu posso contar com os adultos que estão à minha volta, né? Enquanto criança e adolescente, é poder saber que eu tenho... que eu sou aceito por alguém, ou que tem alguém que está vendo o meu sofrimento e está disposto a me ajudar. A gente precisa ouvir, muitas vezes, não é fácil, a questão de ouvir com atenção. Então, assim, há um sofrimento do outro lado, é sentar, ouvir sem julgar. Então, escutar o que aquela criança, aquele adolescente está me dizendo, sem dizer o que ele deveria sentir, como é que ele deveria ser, ou que ele não tem motivo para aquilo, que muitas vezes é isso, a gente escuta um pouquinho, não tem paciência e já diz, não, mas você nem tem motivo para isso, na tua idade era bem pior e eu... Sabe? Então, são situações que a gente precisa ter um cuidado. Ouça, se conecte, faça o que você gostaria que fizesse com você. Que quando a gente também não está bem, ou quando a gente está numa situação difícil, a gente gosta, a gente sabe reconhecer quando alguém está olhando para a gente, quando alguém está tentando nos ajudar de forma verdadeira, do que aquela pessoa que só pediu por pedir, daí já está fazendo outra coisa e não está nem dando bola. E eles sentem muito isso. É uma das coisas que eles trazem muito, né? A questão de, por exemplo, de saber com quem que eles podem contar, de saber, tipo, mas não adianta falar, tipo, não estão nem aí. Então, nesse sentido, é importante parar, olhar no olho, tirar aquele tempinho e se conectar. Isso é uma coisa que gera um fator de proteção muito grande, que seria esse vínculo, afeto, né, e a comunicação. A questão de saber lidar com as emoções, como eu falei, então isso pode começar desde muito pequenininhos, né? Ajudar muitas vezes crianças que são mais irritadas ou que têm aquelas explosões a se acalmar. Eu costumo orientar muito que em vez do cantinho do pensamento, a gente tem que ter o cantinho da calma e ajudar com que as crianças e adolescentes saibam o que acalma. E isso é muito importante para a gente. Né? Quando eu tô fora de mim, que todo mundo tem no seu dia, né? Tipo, tô lá irritado, querendo pegar um pelo pescoço. O que me acalma? Eu preciso saber isso. Porque se eu não sei, eu não vou conseguir ajudar a outra pessoa a se acalmar. Então, eu preciso... E às vezes, isso eu falo muito, né? A questão a gente pode escrever, sabe? O que me acalma? Quando eu tô muito mal, que às vezes eu não consigo raciocinar, eu posso ter lá o meu bilhetinho do que me acalma e escolher uma das coisas que eu vou fazer. Eu costumo fazer com criança e adolescente, por exemplo, para lidar com as emoções, a roda, então, por exemplo, medo. Então, assim, eu coloco, nós estamos trabalhando medo, então eu pego pode ser qualquer folha, né? Coloca um círculo lá e coloca medo. Como é que a gente lida com medo? A gente conversa com a mãe, com o pai, a gente escuta uma música, a gente vai brincar, a gente distrai, a gente respira, a gente elenca estratégias que ajudam essas crianças e adolescentes a lidar com aquilo. Então, aqui em casa, por exemplo, a gente já fez. Por exemplo, quando está muito estressado, quais são as alternativas que a gente tem? Então, às vezes, vai para a sacada brincar com o gato, vai tomar um banho, vai respirar. Então, para mim, é música. Então, às vezes, eu saio um pouco de cena e vou ouvir uma música para baixar um pouco e depois a gente conversa. Então, é muito importante que a gente saiba o que nos acalma. E aí, a gente ajuda com que a criança tenha isso também. E aí, pode usar o tal do cantinho da calma, né? Que eu preciso de uns minutinhos
E isso não, independe onde eu moro, porque às vezes assim, eu posso estar num contexto cheio de gente, mas eu vou lá para um cantinho, me recolho um pouquinho e me acalmo. Isso é muito importante. Porque aí a gente evita algo que é um fator de risco, que é a impulsividade. Então eu saio gritando, quero resolver, porque os adolescentes já agem um pouco por impulsividade. E a maioria das tentativas de suicídio, elas também acontecem por um ato de impulsividade, ou por não saber lidar com aquilo, ou para evitar a dor. Então, quando a gente consegue diminuir isso, é um risco que a gente consegue lidar de uma forma melhor. Pedir desculpa que secou aqui minha garganta. Tá, falando ainda, então, de fatores de proteção, outra questão que é, muitas vezes, é acolher essa dor, né? E não tirar a criança ou o adolescente da dor. Porque, às vezes, enquanto pais, enquanto adultos ou familiares, a gente não consegue ver uma criança num contexto ali de dor, de sofrimento, de tristeza. Por exemplo, a questão do bullying. Então, a pessoa está passando por aquela situação, a gente precisa ajudar aquela criança ou adolescente a criar recursos próprios internos para sair daquela situação. Ela vai precisar de ajuda, muitas vezes sim, mas muito mais do que só tirar ela daquilo ou ficar com pena dela e não ajudar com que ela desenvolva uma potencialidade em relação àquilo. Então, assim, é acolher a dor, mas não tirar, tipo, querer muitas vezes evitar algumas situações, que isso acaba acontecendo também. A questão também que a gente já falou antes, então, que fator protetivo é se sentir amado. Então, muitas vezes a gente diz, mas fulano, a fulana sabe que eu amo. Às vezes a gente precisa falar. Preciso falar que eu gosto, eu preciso falar o que eu sinto, do que só achar que as pessoas deduzem o que eu sinto. E isso é algo que pode ser treinado também, né? Que é tudo da forma como a gente vai aprendendo. E aí, às vezes, vem novamente aquilo, é difícil eu dar o que eu não tenho. Então, muitas vezes é um exercício que eu preciso fazer para poder me conectar com essa criança e adolescente. Momentos de prazer em família são fatores protetivos. Então, nessa questão da rotina agora de pandemia, é ter uma rotina diferente e talvez não tão rígida, né? Porque tem algumas coisas que dá para flexibilizar um pouquinho e ter momentos de prazer em família. A questão de como eu falei, de participar mais do que eles estão fazendo, de tentar estabelecer horários, principalmente em relação a jogos, telas. Só que, claro, para isso, às vezes, eu preciso estar propondo algumas atividades para que eles não queiram ficar naquele contexto que é mais fácil. A gente costuma dizer que agora na pandemia todo mundo deu uma relaxada um pouco maior nessa questão dos... Por exemplo, aqui em casa mesmo, né? Nós tínhamos um combinado em relação à quantidade de tempo que ficaria em jogos ou eletrônicos. E isso acabou se flexibilizando um pouquinho mais em função de todo um contexto. De não poder sair, por exemplo, não ter um quintal para brincar. Então, são situações que a gente precisa também não ser rígidos, né? A gente precisa flexibilizar também. Atividade física é algo extremamente importante para a saúde mental. É comprovado cientificamente. Então, assim, na medida do possível, dentro da realidade de cada contexto, de estimular que as crianças brinquem mais, né? Que os adultos também possam ter, sei lá, sua meia horinha que seja para dar uma caminhada, para dar uma arejada. Isso é extremamente importante para a saúde mental. Isso realmente ajuda muito. A questão de se sentir pertencendo, então, que a gente falou, as relações sociais, as relações de amigos. Então, tem crianças que não estão indo para a escola e não estão nesse contexto virtual, muitas vezes, né? Então, como conectar com as pessoas mais próximas para que isso não se perca, para que tenha, porque isso é extremamente importante também para a saúde mental. Então, esses seriam a questão dos fatores protetivos também. Não sei se queres colocar alguma coisa ou Ana, alguma coisa que a gente possa estar falando que ainda não foi dita.
Aline, você vai falando e vai dando uma saudade da escola, porque a gente vai dando checklist, vai vendo quanta coisa certa a gente fazia, sabe? E não estar próximo dos alunos é muito doloroso, porque conosco é uma escola de tempo integral, então eles ficam o dia todo. Então a gente tem exatamente a condição de observar essas mudanças de comportamento. E geralmente, quando a gente atende uma criança, aconteceu uma situação lá X, sempre é mais de um adulto a atender, porque cada um, conforme a sua experiência profissional ou pessoal, tem um jeitinho. A gente percebe que a criança tem na escola um adulto de referência. Ou você gosta mais da diretora, ou da vice-diretora, ou da coordenadora, ou da supervisora, ou da orientadora, ou daquela professora. Então, a gente sempre deixa a criança conversar ou ir buscar aquele adulto com qual ela se identifica mais. Então, assim, muita saudade de estar junto a eles, né, e poder dar todo esse suporte. A gente acompanha as crianças o dia todo e está sentindo bastante falta disso, né? O nosso contexto ali da nossa comunidade são famílias grandes que habitam em locais pequenos, então muitas vezes não tem a condição da criança estar brincando. Então a gente realmente está preocupado em como é que as nossas crianças estão nesse momento. Na verdade é isso, né? A questão da escola é um fator protetivo muito grande, porque tem, além da questão do aprendizado, tem toda essa questão das relações, né? A construção de identidade com o outro que é da mesma faixa etária, então as brincadeiras, é tudo. Na verdade, as crianças e adolescentes estão sentindo realmente muita falta desse contexto, né? E agora a gente vai viver o novo normal, porque não se sabe também o que nos espera, de que forma realmente vai ser feita essa questão dessa volta gradual. Então, afeta todo mundo, afeta os professores, que daí estão tendo que ter toda uma rotina novamente de trabalho, né? E a questão também das famílias, que estão se vendo com essas crianças em tempo integral, e aí muitos preocupados em como dar conta dessa questão do ensinar, né? E muitos pais não se sentem preparados para isso. Então, na verdade, é um momento difícil para todo mundo. Que aí agora a gente também tem que tentar tirar disso tudo o que eu posso tirar de bom. Que só reclamar a gente já viu que não dá, né? Então, com isso tudo que está acontecendo, dentro da realidade que eu tenho, com as limitações que eu tenho, eu preciso pensar em estratégias de como fazer para viver um pouco melhor. Então, é estabelecer uma rotina diferente, relaxar em algumas coisas, ter momentos mais de conexão e aproveitar esse momento, não só com as crianças, mas às vezes os adultos consigo mesmo, refletir como é que eu lido com as minhas coisas, né? Que isso vai atingir diretamente a questão do convívio também. Então, acho que isso é muito importante também. Eu acho que vocês tinham me dado uns 40 minutos, foi mais ou menos isso. Aí vamos ver se as pessoas também têm perguntas ou como é que a gente conduz. A Luciana Brum, se quiser entrar com alguma pergunta, ela que sabe. Boa noite. Oi, Lu. Tudo bem? Eu vou ver se eu consigo aumentar a tela aqui. Ficou pequenininho, né? Não, peraí. Não, vou ter que botar ali. É porque a minha tela tá na horizontal e você está na vertical, né? Daí fica assim, parece que tá menor. Lá vem né? ela com o caderninho, Aline. Eu tinha te avisado. Não. Com o caderninho na mão. Tá tudo certo. Tem muitas coisas que a Aline já falou, então acredito que, na verdade, eu vou colocar algumas questões assim que me vieram à mente, algumas falas que ao longo assim da escola, né, desse tempo de como professora, que a gente já ouviu de alguns pais e mães, e que hoje a gente vê que a pandemia está fazendo com que essa verdade, vamos dizer assim, que fazia sentido há um ano atrás, hoje não faz mais. Uma frase que eu já ouvi algumas vezes, e tu falou da questão dos fatores protetivos, né? De alguns pais, quando vinham na escola, a gente conversava às vezes sobre uma questão do desempenho do aluno,
E o pai falava assim, não, mas o meu filho, ele não sai de casa, eu não deixo ele na rua. Como se o fato dele estar em casa, ele estaria protegido, né? E estar na rua seria algo ruim. E essa super proteção, né, a gente sabe que algumas famílias têm, e essa visão, né, que ficou meio que normalizado, né, essa coisa de dizer que, criança na rua, como se estar na rua fosse algo ruim, fosse um desleixo, fosse o pai não está preocupado, a criança está brincando na rua, mas como que esse fator de estar na rua hoje, numa situação tal que nós nos colocamos no distanciamento, o estar na rua hoje é uma necessidade para todos, né? Tanto para os pais, quanto para as crianças e para os adolescentes. E aí eu fiquei pensando, como a gente lidar, né, com esse paradoxo, né? Eu prefiro que meu filho fique em casa protegido, mas eu sei que em casa ele não significa que ele também está protegido, né? Na verdade, nenhum extremo é bom, né? Nada que é muito rígido e extremos é bom. Então, já é um sinal de alerta. A questão é que, assim, muitos pais, na nossa época, ou, né, da maioria dos pais, assim, o que acontece? A realidade era diferente também, né? A rua era diferente do que é hoje. Então, há fatores preocupantes que os pais precisam estar atentos, sim, mas como você disse, a superproteção, tanto quanto a negligência, elas acabam sendo prejudiciais. Então, eu preciso também ensinar meu filho a lidar com essas questões da própria rua. A gente que tem algumas comunidades que vão ter essa questão de rua com uma vivência um pouco maior, alguns bairros, outras que é uma realidade muito de edifícios, que acaba não tendo essa vivência. Então, cada um, como eu disse, no seu contexto, tentar avaliar o que é possível, o que é viável. Agora, achar que só dentro de casa está protegido, nós temos a internet para mostrar que não, porque às vezes não é o espaço físico, é o que eles têm acesso. Então, esse cuidado tem que se ter, porque cada vez mais eles estão tendo acesso a muitas coisas que muitos pais não têm ideia do que acontece ali atrás da tela, e que é algo que a gente precisa conversar para poder orientar, para poder alertar, porque alguns acham, mas ele sabe. Não, precisa ser falado, precisa ser estabelecido regras. O que é permitido e o que não é permitido. A mesma coisa, às vezes, nesse contexto de rua. Então tá, 6 horas tinha que estar em casa, né? Tinha alguns combinados. Hoje precisa ter esses combinados também. Então, das redes sociais, o que vai ser permitido, o que não vai, o que vai ser de comum acordo, porque isso é muito importante também para a saúde mental. E cuidar com essa questão muito rígida, nem 8 nem 80, né? Temos uma série de números ali para flexibilizar um pouco também. Tu falasse já que tu citou a questão das redes sociais, né? E como eu estou fazendo alguns encontros com os estudantes, né? Alguns encontros virtuais, assim, com os alunos, a gente acha, e como tu acabou de falar, a gente acha que, não, mas é a geração que já nasceu usando a internet, então eles sabem mexer, sabem se virar, e não é bem assim, né? Eles não deixam de ser adolescentes e crianças que precisam ter essa orientação, independente se ele tem mais conhecimento tecnológico do que eu, isso não significa que ele vai saber utilizar nessa ferramenta. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso, porque eu estava vendo esses dias na televisão que tem alguns aplicativos que estão sendo utilizados bastante agora na pandemia, que criam encontros virtuais com pessoas que os adolescentes não conhecem, e aí eles vão escolhendo as pessoas, e parece não é tipo um encontro com pessoas que você conhece, e não é só a voz, é imagem. Então, a pessoa entra no aplicativo e aparece uma pessoa, sei lá da onde, com uma imagem, e, quer dizer, eles estão utilizando algo que seria bom, no sentido de aproximar as pessoas durante a pandemia, mas
se não for orientado, se for utilizado a esmo, assim, pelo adolescente, pela criança, tem a questão do assédio sexual, tinha situações, né, de umas meninas que foram entrevistadas, que falaram que tem homens que aparecem já sem roupa na tela, então, coisas assim que às vezes os pais nem imaginam e que são ali os aplicativos que estão ali no celular, bem fáceis, né, de ser e que é difícil de acompanhar, porque eles têm uma velocidade muito maior que às vezes a gente consegue acompanhar. Então, como que eu vou conseguir ver isso? Se eu estiver atento, se eu estiver presente, se eu tiver... E aí vem outras questões também, que, por exemplo, a questão até do cyberbullying, né? Então, às vezes, algumas coisas que vão para a rede ou... uma coisa que tinha bastante, agora eu não estou atendendo diretamente, eu estou muito mais com os pais, mas os adolescentes traziam, porque a questão da adolescência especificamente começa a questão dos amores, né? Então, aí trocas de confidências e tal, e aí tem a questão dos nudes também, que é uma coisa que os pais precisam orientar, que às vezes os adolescentes até sabem, mas como a gente disse, adolescentes também agem por impulso, vão cometer bastante mancadas e eles precisam ter esse canal aberto. Então, mesmo que eles façam algo, ou, por exemplo, eu estou num aplicativo desse, estou conversando com alguém que eu achei estranho, que apareceu sem roupa, dependendo de como é a minha comunicação em casa, eu jamais vou contar. E aí, como eles vão lidar com aquilo que é o grande perigo da situação. Porque algumas coisas vão acontecer, faz parte do desenvolvimento, do descobrimento, da formação de identidade. Então, os pais têm que ter essa questão de um canal mais aberto. Então, assim, qual que é a regra aqui? Então, eu me meti numa confusão, o que eu faço? Eu vou resolver sozinho, eu vou trazer, eu posso contar com alguém, que às vezes eu não vou poder contar com alguém. Tipo, às vezes num ambiente que a gente fala que convive com violência doméstica, ou tem todo um contexto, muitas vezes eles não vão trazer aquele problema para casa. Então, tem que ter um adulto de referência daquela criança, adolescente, para que consiga, muitas vezes, ser o canal para que eles consigam falar, olha, me meti numa confusão, porque isso, mais cedo ou mais tarde, algumas coisinhas vão acontecer e eles precisam ter esse canal para conversar. E aí a gente deduzir que, por exemplo, eles sabem como lidar, ou não pode falar com um estranho. Muitas vezes eu não estou conseguindo falar com quem eu convivo, e aquele estranho foi tão legal, tipo, pareceu. E aí que começam as coisas. Porque às vezes, por isso que eu falei no início, às vezes, de cuidar, falava muito, estava lá com um ciclo de amizade, daqui a pouco muda muito. O que aconteceu ali? Porque às vezes teve um motivo, teve um enrosco, teve às vezes algo que eu estou sofrendo, as pessoas estão pegando no meu pé, ou estão me chantageando, ou estão... Então eu preciso ter esse canal aberto para que esse diálogo aconteça e eu consiga entender o que está acontecendo. Porque às vezes a situação começa como algo que é tipo bobeira, mas ela vai se agravando, porque às vezes eles não têm com quem falar, e aí eles vão alimentando ideias, alimentando pensamentos, e aí muitas vezes desenvolve até transtornos que poderiam ser evitados em função de um acolhimento, de uma comunicação mais aberta. Então, são sinais que a gente também pode ficar atento e que a gente precisa estar disposto, né? Entender, talvez, que a adolescente, especificamente, que é uma fase atípica que todos também já fomos. Então, é tentar, muitas vezes, exigir menos e entender um pouquinho mais, se colocar no lugar daquele serzinho ali na nossa frente, porque isso também ajuda nessa conexão, quando eu não vou com tudo imposto, com tudo pronto, mas eu construo isso nessa relação. Uma outra questão que acho que está sendo bastante falada, né, na questão da saúde mental durante a pandemia, mas assim, vamos pensar além, né, tem além do processo da pandemia, mas até a gente falou na outra live sobre a questão da saúde mental, de como muitas vezes as pessoas não valorizam
a questão de buscar ajuda terapêutica, de achar que isso é coisa de gente louca, né? Porque quando a gente está doente, sei lá, tá com uma ferida na pele, eu vou num determinado médico. Ela tá aparente, essa ferida, né? Mas na saúde mental, essa ferida, geralmente, ela não está aparente, né? E se a pessoa não fala, muitas vezes, né, ela vai ficar sofrendo com aquilo ali, e como tu falaste antes, se não houver esse diálogo de sentar e perguntar como é que a pessoa pode sofrer e acarretar algo, né, mais complexo. E quais seriam, assim, as possibilidades, né? Vamos pensar ali no nosso público, né, na escola pública, quais seriam essas possibilidades e de buscar espaços que eles poderiam estar buscando esse auxílio, e também quando que os pais, né, os responsáveis poderiam pensar assim, não, eu acredito que essa criança, esse adolescente precisa de uma ajuda além da minha, né, como responsável, como pai. Eu preciso de uma ajuda terapêutica. Poderia dar algumas dicas, sim, algumas orientações? Na verdade, assim, ó, tem duas portas de entrada grande para orientação dos pais, né? Que um é a escola e outra a unidade de saúde. Então, a escola, quando estava, né, na ativa, acabava sendo um local que os pais tinham esse acesso. Então, tanto a comunidade escolar de conseguir olhar para aquela criança e adolescente, perceber que tem, às vezes, a necessidade de algo a mais e poder ajudar no encaminhamento, agora isso já está mais complicado. Então, assim, a possibilidade da unidade de saúde. Tem os médicos de saúde, de estratégia de saúde da família, que são a porta de entrada na unidade de saúde. Porque, assim, as equipes de saúde mental, que é o psicólogo, o psiquiatra, que dão suporte às unidades, as pessoas só têm acesso a eles através de passar primeiro pelo médico da família ou pelo pediatra da unidade. Que aí, ali, vão ser feitas algumas orientações que às vezes podem resolver e que não precisa necessariamente chegar, por exemplo, para o psicólogo. A gente sabe por que isso? Porque a gente tem uma equipe bem reduzida também de profissionais, né? Então, a gente não tem perna para tudo. Mas o ideal é a unidade de saúde, que daí vai acionar a rede, e aí os casos mais graves, quando já tem, por exemplo, um caso de automutilação, quando já tem a ideação ali, ideação suicida, quem vai atender vai ser o CAPSI, que é um serviço especializado daí para infância e adolescência, que temos também no município. E no meio termo disso, nós temos o ambulatório de saúde mental, que aí são os casos que vão ser encaminhados ou pelas equipes de saúde mental com a unidade de saúde, ou pelo CAPSI, que é um meio termo, que são onde eles teriam tipo uma psicoterapia de um tempo maior, porque na unidade de saúde são feitas mais orientações pontuais, né, que é a atenção básica, e é mais ou menos dessa forma que está estruturado o nosso serviço de saúde mental no município nesse momento. Não sei se era bem isso que você queria saber. Isso, eu pensei em uma situação prática, né? Uma pessoa precisa do auxílio e quem que eu vou buscar? Tipo assim, vai buscar a unidade de saúde. Agora, tem a questão já instituída, tipo assim, um risco de suicídio mesmo, aí vai ser o CAPSI. Mas muitas vezes a própria unidade de saúde vai encaminhar, né? Dessa forma. Isso é bem importante porque, né, principalmente agora, como tu falaste, a questão da escola, né, que era um fator um local protetivo que fazia também. Muitos encaminhamentos, né? A gente recebia muitos encaminhamentos da escola, que às vezes, né, uma orientação, o que a gente faz nesse caso e tal. Enfim. Mas a porta de entrada é a unidade de saúde. Tá, deixa eu ver aqui. Tem uns dois comentários aqui que eu não coloquei dos professores ainda, porque eu quero que tenha a ver com as nossas discussões. Tá. Mas sobre esse momento da pandemia, né? A gente já estamos ali, como a Ana falou, né? Dos 7 meses ali desse distanciamento social. No início, a gente não sabia muito como lidar nas falas, né, nas informações, eram muitas informações,
E aí também a própria mídia, todo dia, né? Uma informação aqui, outra lá, e assim, às vezes, né, a pessoa ficava com tanta informação e não sabia colocar, né, isso, organizar isso. E se os pais, né, os pais os responsáveis, como falar sobre esse momento, né, esse momento específico, né, dessa questão do autocuidado, né, de cuidar do outro, de cuidar da família, como lidar com isso, né, dentro da escola, né, dentro desse núcleo familiar? Eu acho que a melhor alternativa é falar com muita verdade, assim, sabe? Não tem que ter uma coisa muito específica. O dia a dia é poder, muitas vezes, mostrar as fragilidades também, né? Então, assim, pai e mãe não tem que ser super poderoso o tempo inteiro, porque às vezes o discurso é um e a prática é outra, e isso eu acho que é a pior questão que tem. Então, assim, eu falo de um jeito, mas eu demonstro que eu tô às vezes apavorada, eu estou dizendo, fica tranquilo, mas a criança, adolescente percebe que os pais estão angustiados, apavorados. Então, às vezes, é conversar, que, na verdade, nunca a gente passou por isso antes, e é talvez trazer para a negociação, para o diálogo, e pensar em alternativas juntos. Temos, né, várias realidades de pais que às vezes estão em casa, desempregados, então tem todo um contexto financeiro que pega. E às vezes tem que pensar junto de que forma que a gente vai fazer. Olha, tá difícil nesse momento, então a gente vai ter que agir assim assado. Não muitas vezes esconder. A verdade acaba sendo a melhor alternativa, na minha visão, assim, que auxilia, que aproxima. Porque quando eu consigo ser verdadeiro com essa criança e esse adolescente, eu dou a possibilidade para ele também tentar entender, tentar avaliar aquela situação de uma outra forma, criar estratégias também, e isso vai ajudar ele no desenvolvimento da resiliência, da capacidade de lidar com a frustração. Então, eu acabo ajudando ele dessa forma. Agora, quando eu venho com tudo muito imposto, ou num sentido de proteger em tudo, e eles não têm acesso a nada, ou daqui a pouco despejar tudo, a gente volta para aquela questão dos extremos, que aí não ajuda. Falou ali da questão dos extremos, eu vou aproveitar e pegar a fala da professora. A professora Bárbara, ela fez um comentário, deixa eu achar aqui. É legal porque eu acho que até não é uma questão até só para os crianças ou para os adolescentes, mas para nós também. Olha só essa fala. Diz o seguinte, ela colocou assim, ó, esses dias li algo sobre estarmos vivendo de futuro, sem perceber o presente vivido. Muito sofrimento em buscar algo no passado. Lembro que eu vivi bem a minha infância sem me preocupar com tal futuro, estando sendo esgotados em todas as partes. Você consegue... Eu acho que é assim, ó, tem a questão de um saudosismo pelo que se tinha e uma ânsia pelo que virá. E aí a gente acaba não vivendo hoje. E isso é muito complicado, né? Porque quando eu falo que a gente tem que achar a melhor estratégia no contexto da realidade que cada um tem, é no sentido de que o que eu posso fazer para a minha vida ser o melhor possível hoje? Eu não sei se amanhã eu vou pegar Covid, se alguém vai pegar Covid da minha família vai morrer, e eu não tenho controle sobre isso. E quando a gente começa a viver em situações que a gente não tem o controle, a gente desenvolve os quadros de ansiedade. Então, a gente precisa focar no que eu tenho controle. O que eu tenho controle? Aqui dentro da minha família, nem sempre eu tenho controle de tudo. Então, eu preciso ver o que eu tenho controle, muitas vezes falar sobre isso e tentar trazer o máximo possível, viver o presente. Então, hoje, o que eu posso fazer? Claro que eu vou planejar, que a vida continua, mas eu quero dizer no sentido de às vezes, aprender aquela questão do acalmar, do tentar, tipo assim, estou muito acelerado, o que me acalma, o que me deixa... Tem uma técnica que é legal fazer com criança e adolescente, quando está muito assim, ou vivendo muito no futuro, no presente, que é pular, como se fosse pular corda, tipo 1 minuto, pula bastante até ficar cansado, que daí tu não consegue pensar em outra coisa, e aí tu foca no barulho do coração, que é tipo aquilo, é isso que eu tenho hoje, é o presente. Então, é daí trazer, porque assim,
Meditação é questão de treino, que é uma coisa que ajuda muito, mas que nem todo mundo consegue. Então, são coisas assim, como que eu me conecto comigo? Eu acho que a grande questão é a saúde mental, que é o nosso foco hoje. A nossa saúde mental, ela está muito relacionada com o nosso autoconhecimento, com a nossa autoestima. E isso é criado todos os dias em pequenas coisas. Às vezes é aprender a dizer um não, às vezes é me posicionar um pouquinho mais, às vezes é eu estar muito cansado e estar com a pia de louça suja e dizer tudo bem, ela não vai fugir dali, eu posso deitar um pouquinho, fazer um chameguinho aqui com o pequeno, ou só não quero ver ninguém, vou ficar lá num cantinho ouvindo uma música, ou mesmo que seja no celular, uma meia horinha eu vou me dar. Então, são coisas que a gente precisa se perceber. E precisa sair do piloto automático, porque nós estamos no piloto automático. E aí, quando a gente fala de tempo de tela, de absorção de TV, os adultos estão muito nisso. Então, às vezes, a gente quer que as crianças, adolescentes, tá, deu para ti, mas eles veem os pais fazendo o quê? Ali, o tempo inteiro. Então, a gente precisa ser verdadeiro. Tem dias que eu vou querer que a criança fique 1 hora mais do que o estipulado, porque eu não estou aguentando aquele contexto, porque vai acontecer, ok, tá tudo bem. Agora, em outro, eu vou ter que me dar conta que isso não vai poder ser todo dia. Então, outro, eu vou ter que tirar uma paciência, propor uma brincadeira para que aquela criança, adolescente saia daquele eletrônico para poder se conectar comigo. Então, é tudo uma questão de ponderar. E para isso, eu preciso me conhecer. Né? Então, eu preciso saber qual que é o meu limite, o que eu posso fazer num contexto que, assim, quem tem filhos vai precisar entender que a responsabilidade acaba sendo maior. Então, eu preciso me autodesenvolver para poder ajudar esse serzinho que vive comigo e que tem dias que eu não consigo e tá tudo bem, e que eu não sou perfeita e que às vezes eu falo coisas que eu vou ter que pedir desculpa porque eu não queria ter dito, mas que foi, e nem por isso eu vou ser uma mãe também pior, vou ter que ficar me crucificando. Então é também flexibilizar um pouco, é a gente poder ter a questão, quando eu digo estabelecer uma rotina, mas ao mesmo tempo saber flexibilizar, porque eu acho que nesse momento de pandemia é muito isso, a gente aprender a viver uma nova realidade. Então, num contexto que muitas vezes está todo mundo estressado, está todo mundo nervoso, preocupado, com um monte de situações acontecendo que fogem do controle, é focar no que eu tenho controle. E a partir disso, a gente consegue trazer uma leveza mesmo no meio do caos. A gente até ouve às vezes, né? Tem alguns comentários dos alunos assim, professor, eu vou perder o ano, né? Essa fala deles, muitas vezes não é deles, né? Muitas vezes também é dos pais, né? Falando, preocupados, né? Então, essa ideia do pensar no futuro, no exigir o futuro que vem depois, acaba eles também projetando isso neles, né? E aí eles já começam também a ficar desesperados. E eu já ouvi falar de alguns alunos, né? Já teve uma menina que esses dias me mandou um áudio chorando, né? Estava desesperada, porque estava achando que não ia dar conta e tal. Então, é porque provavelmente alguma relação ali na família tá levando ela a pensar isso também, né? Tu não tá fazendo nada, tu tá em casa, tu não tá fazendo nada, sabe? Aquela ideia de que a pessoa tem que estar o tempo inteiro fazendo algo para ela ser útil no mundo, né? E isso é uma coisa da nossa sociedade e os nossos jovens, eles estão cada vez sendo exigidos mais nesse ponto também, né? Por exemplo, como tu falasse antes, porque na minha época era assim e eu dei jeito. E tu agora tem isso, então tu tem que dar jeito também, melhor do que eu, né? Porque é mais fácil, né? Como se fosse mais fácil para eles viver hoje do que era no passado. Não, são situações diferentes, são contextos diferentes. E aí eu fiquei pensando assim, nesse teu processo de trabalho, né? Dentro da prefeitura, não sei se tu já fez, provavelmente vocês devem ter algum levantamento. Existe alguma questão por exemplo, de meninas sofrerem mais do que terem mais atendimentos em relação à saúde mental do que meninos, ou é igual, assim?
Assim, ó, não tenho esses dados quantificados. O que, por exemplo, em termos de questão de tentativa de suicídio, por exemplo, quais as estatísticas que a gente tem, e aí isso eu consigo ver até aqui em São José, é que, na verdade, assim, ó, os homens, eles morrem mais por suicídio, em todas as faixas etárias. E as meninas, as mulheres, elas tentam mais. Então, em termos de... Vamos pegar aqui em São José, para a gente não fugir, tá? Então, assim, ó, adolescentes de 10 a 19 anos que tiveram a questão da violência autoprovocada, nós tivemos um total de 152 crianças e adolescentes. Desses 152, 117 são meninas, contra 35 meninos. Então, tem um número muito grande em relação às meninas, na questão da tentativa, né, nessa questão da violência autoprovocada. Aí, quando a gente passa para o contexto adulto, então, adultos de 20 a 59 anos, nós temos 296 casos. Desses 296, 213 são mulheres. Então, em relação a essa notificação, porque aqui é só tentativa, a gente não tem aqui a questão do suicídio, são as tentativas. O índice, o dado de suicídio é outro, né? Então, a gente percebe que sim, tem a questão, as tentativas, elas são muito maiores e mais frequentes pelas meninas, pelas mulheres. E os homens, né, acabam consumando mais o ato, porque acabam usando meios mais agressivos, né, mais eficazes, assim. Penso assim que tem essa questão das emoções, né, também, né, da menina, do homem não mostrar, não quer, como se o suicídio, a pessoa dizer que tá ruim, com algum problema, né, psicológico, seria uma covardia, ele ser menor, né, mas tu não é homem o suficiente, né, para aceitar isso, como se ele não pudesse também sofrer, né, com isso. Tem bastante preconceito. Uhum. Eu acho que assim tem diminuído isso, a questão do acesso à saúde mental, as pessoas têm procurado muito, a demanda cresceu gigantemente, assim, e a questão dos homens hoje um pouco mais, mas ainda tem sim muito essa questão do se mostrar frágil, a questão que é uma questão cultural imposta mesmo, né? Então, que homem tem que ser mais forte, ou não, homem não chora, ou não dá para demonstrar sentimentos, e acaba sendo que o sofrimento fica mais contido. Então, às vezes, não se busca tanto o atendimento quanto as mulheres, que às vezes acabam procurando um pouco mais, parece que é mais permitido, né? Mulher pode sofrer um pouco mais, ou nesse sentido, acho que tu quer dizer. Isso, eu penso assim pelos nossos estudantes, né, que como os meninos, a gente já percebe uma diferença também em relação aos meninos, os mais novos, deles já demonstrarem mais os seus sentimentos, expressar mais, né, pelo menos eu consigo perceber mais isso, né, porque na nossa época, assim, né, a gente mais velha, a gente não percebia tanto assim, deles até mostrarem mais afetividade entre eles, né, de se abraçar, de dar a mão, de não achar que isso, né, não pode. Coisa tal. de menininha. E como isso vai afetar, né, vai melhorar a saúde mental também dessas crianças, desses adolescentes, para eles se sentirem mais acolhidos, e não tão afastados, né, porque penso que, vamos dizer assim, muitas vezes os melhores amigos são aqueles da própria idade deles, né? Onde eles se sentem mais acolhidos do que com os adultos. E aí, né, fazer essa conexão é melhor ainda, né? Adolescentes mesmo, eles vão acabar tendo a rede de apoio, e a questão é muito mais com os adolescentes, que acabam eles buscando para... Tem coisas que eles não vão contar para os pais, né? E faz parte do desenvolvimento, faz parte da construção de identidade, então tem essa questão também. Uhum. Deixa eu ver, tem mais... o pessoal tá aqui te elogiando, tá, Aline? Tá falando... Obrigada. Tá todo mundo querendo se consultar contigo.
Vamos ter que abrir uma agenda Já gigante. o Instagram da Aline tá passando aqui embaixo, pessoal. É só entrar em contato com ela ali. Ela tem, inclusive, né, Aline, depois tu poderia falar, tu tá fazendo, né, também outras lives, né, no Instagram. Então, na verdade, eu não fiz nenhuma minha, né? Tipo, eu tô sendo convidada para várias, estou participando. E aí, na verdade, é algo que eu tô gostando bastante no sentido que a gente consegue acessar nesse momento várias pessoas. E aí, assim, também tiro dúvidas, não tem problema em relação a isso, assim, porque eu acho que é um espaço muito importante, esse que vocês estão fazendo, inclusive, para a gente poder falar sobre isso, um tema né, de muita relevância, e eu acho que é a questão de a gente poder se permitir a pensar, a rever algumas posturas nossas. A gente está falando de criança e adolescente, mas tudo começa com o adulto que está por trás dela. Então, a questão desse autocuidado é algo que a gente precisa ter sempre. Uhum. Deixa eu só ver aqui. A nossa assessora Jucineide fez um comentário aqui, quando a gente estava falando da questão, né, de se cobrar tanto, né? Eu acho que é interessante a gente destacar. Ela colocou assim, ó, estamos sempre correndo atrás do tempo. Muita informação e parece que não conseguimos dar conta de tudo. Ter controle disso e flexibilizar é difícil, né? Como tu falaste, já começa com o adulto. Né? Na verdade, é um treino. E a gente tem que parar, por exemplo, eu comecei a rever tempos que eu passava, tipo, por exemplo, agora até na pandemia, no Instagram. Então, tem várias lives, então tem um monte de coisa interessante. E às vezes eu entrei numa sensação de que eu estava atrasada. Eu tinha que estudar mais e aí tu entra numa coisa, aí tem 500 pessoas fazendo tal coisa e que você não está dando conta de fazer. E a gente entra numa neura, digamos assim, e isso gera um sofrimento. Então, a gente precisa ver o que é importante, começando até pelas redes sociais. Então, assim, por exemplo, eu participo de 500 grupos, aí perco tanto tempo lá. Então, é silenciar alguns, é sair de outros, porque isso também é questão de autocuidado. Tem pessoas que perdem muito tempo e trazem isso, tipo assim, eu não consigo, quando eu vejo, eu tenho um trabalho para fazer, não consigo focar, não consigo. Então, a gente precisa ver o que está consumindo a nossa energia. Ou pessoas que, assim, estão numa situação difícil, aí fica muito tempo vendo a vida perfeita das outras pessoas e aquilo começa a gerar um sofrimento muito grande e aí não consegue sair daquilo. E aí acaba descontando muitas vezes até na família, né? Tipo, começa a ficar mais irritada, mais nervosa. Então, a gente precisa parar e se perceber. Acho que esse é um grande desafio, assim. Não é uma coisa que é fácil, mas é possível desde que a gente se determine a isso. E tudo isso que eu falo, tipo de dicas, são tudo coisas que eu tento colocar realmente na minha vida. Porque, assim... E aí, assim, é psicóloga, como se psicólogo não tivesse problemas. Eu estou passando pela mesma situação, né? Às vezes o filho da psicóloga tem uma cobrança maior ainda, porque... Então, a gente precisa se perceber, a gente precisa entender, e isso ajudar os filhos também, porque parece sempre que a gente está correndo contra o tempo, que nada está bom, nada é o suficiente, a gente não dá conta, e aí as crianças não sabem mais o que é viver no ócio. Não sei do que brincar. Então vai pensar, vai ficar, não, agora é o horário que tu vai inventar alguma coisa para brincar. Porque eles não sabem. Então, se não é eletrônico, não tem o que fazer. E os adultos também estão entrando nessa situação, né? Tira o celular de uma pessoa ali que entra em crise de abstinência, fica perdido, não sabe, parece que está pelado. Então, são situações que a gente precisa rever, né? Então, a gente precisa se perceber para poder ajudar o outro. Eu não consigo dar o que eu não tenho. Eu não consigo. É a mesma coisa que a gente pensar que se eu sou um carro e eu não tenho combustível, eu não consigo dar carona para ninguém. Então, eu preciso me autoabastecer para que eu consiga levar as pessoas comigo. E aí não é egoísmo se colocar em primeiro lugar, porque assim,
filhos felizes também vão ter adultos felizes por trás, os responsáveis felizes. Às vezes tem pais, pessoas querendo que a criança não sofra, que tenha a melhor vida, só que ela não vai conseguir aquilo se os pais estão ali frustrados, tipo, mal, né? Muitas vezes doentes. Então, a gente precisa se cuidar. A melhor forma de eu mostrar como criar autoestima para uma criança e como que ela tem autocuidado é eu vivenciando isso, porque ela vai ver que eu vivo daquela forma e vai ser um exemplo. E tem dias que o discurso é bonito, mas tem dias que na prática tá tudo muito difícil. E aí se permitir que tudo bem também. Tudo bem ter um dia muito ruim e que, sabe? Então a gente precisa também se perdoar um pouco, flexibilizar um pouco, porque senão a gente pira. Eu acho que é isso. A nossa supervisora Fabíola colocou nessa questão de comparar a nossa vida através das postagens da rede social com as dos outros, né? A gente sabe que, na realidade, muitas vezes por trás disso tem uma questão comercial, né? Tem muita gente que ganha dinheiro também fazendo essas postagens, né? Criando esse mundo, não vou dizer cor-de-rosa, que não tem nada a ver, né? Mundo, né? Que não existe. As pessoas, como tu falou, a pessoa acorda, tá com dor de barriga ou tá com dor de cabeça, mas ela pode sorrir, tirar uma foto e beleza, ninguém vai saber. Né? Mas isso também tem a questão comercial por trás, né? E tem também é criar, também eles quererem criar os gestos igual daquele influenciador lá, usar o cabelo igual ele, a roupa, né? Então, e às vezes tem aquela frustração de não ter acesso àquele mesmo tênis, aquela mesma roupa, aquele mesmo... E aí, então a minha vida é horrível, né? A minha família é ruim, porque eu não tenho... É sempre essa comparação. Nesse jogo de comparação, é muito importante, assim, mais uma vez, é como eu lido, porque assim, tá tudo bem querer algo que eu não tenho. E o sonhar faz parte da vida. Então, assim, a criança que quer muito tênis, daí tem aquele pai que às vezes ou não vende alguma coisa, não, né, vai passar um trabalho para comprar um tênis que não pode, que aí é uma realidade que não ajuda aquela criança a entender a situação. E outro que a gente poderia, que às vezes é pensar junto, que legal, você quer, sabe, acolher aquele desejo e pensar, tipo assim, agora a gente não pode mesmo. Mas se a gente pensar em alguma alternativa, se pensar, ajudar a criança a pensar em como concretizar o sonho, nem fazer, tipo, comprar aquele sonho de imediato e nem castrar aquele sonho. Então, tem esse meio termo, tipo assim, vamos pensar junto, vamos sonhar junto, independente do que seja. Eu acho muito cruel quando a gente, às vezes, diz para uma criança adolescente que ele nunca vai ter, que você nunca vai conseguir, que você nunca vai ser tal coisa. É muito cruel, né? Então, minimamente, eu posso não até visualizar daquela forma, mas eu posso pensar com ele, então, como chegar mais perto do que ele quer chegar. Que eu acho que é isso o papel de nós pais, porque às vezes ou a gente projeta muito e quer que eles concretizem algo que a gente não deu conta de fazer, e isso é um fardo, é um peso, ou muitas vezes a gente já castra ali, tipo, corta na raiz que não deixa nem chance de brotar. Então, mais uma vez, é refletir, e isso tem muito a ver de como que a gente lida com as nossas coisas, que às vezes a gente acaba colocando nas crianças e adolescentes também. Deixa eu ver aqui, a professora Grazi colocou, né? Eu estava sobrecarregada e estava refletindo nos meus filhos, que são adolescentes, e a cobrança com eles estava ainda maior. Me cobrava e cobrava eles também, né? O que a gente estava falando ali. Acabava fazendo a mesma coisa, né? Sem a gente, às vezes, né? Não porque a pessoa faz. Né? É a questão do piloto automático, né? A gente vive no piloto automático. E assim, quando a gente para pensar no feedback que os filhos dão, é muito interessante, porque às vezes eles falam coisas que e o meu tá passando aqui de fininho, né?
Eles falam coisas que às vezes a gente precisa ouvir. Então, assim, por exemplo, você está muito estressada, você está muito irritada. E às vezes é verdade. E a gente costuma a descontar nas pessoas que a gente ama, nas pessoas mais próximas. Por quê? Porque às vezes com um colega de trabalho eu não vou poder falar, ou ele, por exemplo, com o professor, professora não vai poder falar. Então, é em casa que muitas vezes a gente tem que aparar as arestas ali e tentar achar um meio termo. E não tem receita pronta, e não tem... É no dia a dia, é um dia de cada vez, é hoje melhor que ontem. Isso é uma frase que eu estou usando quase todo dia. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem. O feito é melhor do que o perfeito. E esses estão sendo os meus mantras para sobreviver também na pandemia. Um elogio para você, Aline, já que a gente está te bombardeando de perguntas, vamos te elogiar. A nossa diretora, Sonália, parabéns, Aline. Você aborda um tema por muitos negados à saúde mental, de forma onde todos conseguem entender, compreender e cria possibilidades de se colocar em prática. Muito obrigada. Fico feliz em poder contribuir também. Inclusive, eu quero agradecer a Ana Brasil, que indicou seu nome, que também já foi nossa palestrante em julho, né? Mas eu falei assim, se a Ana Brasil orientou, então é porque ela é ótima igual. E aí, realmente, as duas são amigas e têm a mesma vibe, né? Tem a mesma visão e realmente... A Ana é parceira e amiga de longa data, desde o meu início aqui em São José. Uma grande colega e amiga. A gente estava preocupado, né, de ficar assim, muita fala, mas na realidade a gente vai pensando, enquanto tu vai falando, a gente vai pensando nas nossas situações, né, nós como adultos, e no caso eu e a Ana, a gente não tem filhos, né, a gente está aqui só de palpiteira, né, a gente só tem... Mas convive com muita criança e é referência para muita criança. Mas falando assim, a gente fica visualizando, né, e os próprios professores e pais que estão assistindo começam também, né, a fazer uma autorreflexão, né, que eu penso que o mais importante de toda essa discussão é essa, né, a gente se autorrefletir, né. E os adultos de referência, que eu digo que até um fator de proteção, eles não necessariamente são muitas vezes da família, né? Então, quando às vezes a gente atende algumas pessoas que trazem, e a escola é extremamente importante, tanto para ter essa coisa do acolhimento, porque os maiores lembranças positivas de incentivo, ou às vezes alguns traumas acabam sendo na escola, né? Isso vem muito na clínica em relação a isso, né? Então, é muito importante isso. Qualquer adulto que conviva com qualquer criança, que vai ter um olhar diferente, já consegue muitas vezes fazer a diferença também, principalmente da escola. Sim. Bom, mas parabéns, Aline, obrigada por compartilhar conosco tanto conhecimento. Obrigada. Adorei a live. Sineide, né? Muito interessante. Vou tentar flexibilizar mais a vida. Obrigada, viu? Eu acho que a gente tem que tentar, gente. A gente precisa viver de uma forma mais leve, porque às vezes a gente meio que se cobra tanto algumas coisas que não precisaria. Tem algumas coisas que a gente... e é treino, é todo dia. Eu tento, ontem não consegui, hoje eu tento de novo. E é treino. Às vezes, como eu disse, às vezes até simples coisas da rotina da casa. Tá? Tô muito estressada e brigo com todo mundo. Vai lavar louça, tem que ser do meu jeito. E às vezes não fica do teu jeito. E aquilo vira um motivo que não, né? Se a gente está falando até no contexto de morte, se a gente pensar que a vida é finita, tem coisas que não vale a pena, que a gente pode realmente fazer de uma forma mais leve mesmo, né? Isso, como é uma questão cultural, né? Porque a gente que é eu sou professora de história, né? E a gente quando a gente estuda outras civilizações, né, que já encaram a morte e a vida de uma outra forma, esses problemas que a gente está discutindo aqui não fazem, né? É verdade. Algumas sociedades, né?
Isso é muito verdade mesmo. Ana, queres comentar alguma coisa? Tem os outros comentários aqui, o pessoal está elogiando, passaria a noite escutando, o pessoal está adorando. Realmente eu estou aqui impressionada, porque eu já tinha assistido 2 lives da Aline na semana passada, com temas semelhantes, e hoje ela falou outras coisas diferentes, quer dizer, quantos desdobramentos este assunto tem. Foi um dos comentários que a Sonália, nossa diretora, fez, e a Silvia também, que foi uma das melhores lives que já assistiu, porque tocou em pontos muito importantes para nós neste momento em que estamos vivendo. E eu vi que, embora o nome da live seja saúde mental de criança e adolescente, eu vi que criança, adolescente e nós, adultos, precisamos muito desse espaço para refletir, para conversar, para colocar as nossas angústias. Foi muito legal. Muito legal também você falar da sua própria experiência pessoal como mãe, como chefe de família, porque a gente viu que você também passa pelas mesmas angústias de quem está ouvindo, isso foi bem legal. E, assim, com certeza, as pessoas que estão assistindo tiraram um momento para refletir sobre sair do piloto automático, aceitar mais, se perdoar mais. Se hoje não deu para fazer isso, eu faço amanhã e tudo bem. Se amar mais, porque nunca a gente ficou tanto tempo com a gente mesmo. A gente vivia no piloto automático. Eu vou ao mercado, eu vou para o trabalho, eu volto, eu faço isso, eu faço aquilo. Agora a gente não tem para onde ir. Às vezes passa 2 dias que, se a gente não precisa ir ao mercado, a gente não sai de casa. Então, com quem que nós estamos? Consigo mesmo e com seus familiares. Então, refletir sobre as nossas emoções nesse momento está sendo... Por isso que você está sem voz, porque todo mundo está precisando conversar, Aline. Te ouvir foi muito maravilhoso, muito mesmo, muito legal. Que bom, muito obrigada. Fico feliz de ter contribuído. E eu acho que é isso, assim, é se olhar um pouquinho mais. Porque, como tu disse, a gente nunca teve que ficar tão junto com a gente mesmo, e se a minha companhia ela tem que ser agradável para mim, porque senão eu não consigo fazer isso com os outros. Então a prioridade de cada um é a questão desse autocuidado mesmo, sabe? A gente precisa se cuidar para poder cuidar do outro. Tem no avião, né, a máscara de oxigênio que cai, então assim, primeiro você, depois o outro. E a maioria das pessoas, às vezes, a tendência é... Desculpa. A tendência é dar a máscara. Então, eu acho que é isso. A gente tem que se abastecer primeiro. E isso é todo dia. É todo dia. E cada dia quando a gente está disposto a se olhar de um jeito diferente, a gente se reconecta com a gente mesmo. E aí as coisas ficam mais leves, sem peso, muito mais fácil. Eu adorei a ideia do cantinho da calma. Sonália, eu quero um cantinho da calma na escola quando eu voltar. Deveria ter, para aquelas crianças mais agitadas. Eu tenho aqui o meu cantinho da calma e eu uso bastante até. Olha, acho que essa ideia vai ajudar muito a família agora, nesse momento. Vamos fazer o cantinho da calma nas nossas casas. Isso aí, ajuda. Já começa a gente, né? Começa a gente mesmo. E é bem isso, às vezes vai. Onde é que você tá, mãe? Tô aqui no cantinho da calma. E aí, quando precisa, porque tem criança que vai automático. Eu tô precisando do meu momento para me acalmar. E aí vai. Ajuda. Bom, Aline, eu queria agradecer muito, tá, pela tua participação. Acho que a gente, fechando esse mês de setembro, né? Amanhã a gente já está no dia 30. Acredito que é uma discussão, né? Com certeza não vai parar por aqui, é uma discussão que ela deve continuar, né? A gente pensa isso, né, no mês de setembro amarelo, mas vocês não estão no trabalho ali diário, vocês estão lidando com vários casos todos os dias, né? E a gente tem uma equipe muito boa, né, como tu falou, infelizmente ainda é reduzida, né, mas nós temos profissionais da saúde, que estão trabalhando na área da educação também, muito bons, né, isso a gente, pelo menos, eu boto a minha mão no fogo, porque eu conheço, né, o trabalho de vocês, e sempre
todo o respaldo que vocês dão para as escolas, né? Isso é importante, né? Frisar, isso é importante valorizar também, né? Porque vocês são profissionais, como tu falaste, tu também tem a tua vida, né? Tu também tem os teus medos, os teus anseios, tuas dificuldades, e tu tá ali também se doando para ajudar o outro, né? Então, é importante valorizar também o profissional, né? Do psicólogo, o assistente social, que está lidando muitas vezes com situações, assim, inimagináveis pelo professor, né? Porque muitas vezes não chega nem um terço das histórias que vocês ouvem para a gente. A gente sabe que, né, que aquele estudante está lá fazendo um tratamento, mas a gente muitas vezes não sabe do todo, né? E vocês realmente, eu admiro muito esse trabalho de vocês, né? Porque realmente não tem que ser um guerreiro, uma guerreira para trabalhar com pessoas, né? A gente sabe que é lidar com o ser humano e ainda mais com a questão da saúde mental, né? Que, como eu falei, a gente foi tão negligenciada e que a gente está colhendo os frutos, né? Muitas vezes dessa negligência por algumas situações de violência, situações que a gente vivencia ou visualiza na televisão. Muitas vezes a gente vê os dados e vocês muitas vezes visualizam a situação, né? Então, eu queria também que a gente soubesse, né, o quão é importante o trabalho dessas meninas. Deve ter meninos que trabalham também com vocês, né? Meninos e meninas que trabalham nesses setores, e agradecer por mesmo em todo esse teu trabalho, tu te disponibilizar nesse horário na tua casa, que podia estar descansando, e agora está aqui conversando com a gente e dividindo, compartilhando esse teu conhecimento com a nossa comunidade escolar. Também agradecer as nossas, para variar, acho que eu sou puxa-saco, mas enfim, eu vou agradecer novamente para as nossas diretoras da escola, que elas sempre se colocam, né, na disposição de colocar projetos e situações que vão agregar, né, a nossa comunidade escolar, e são espaços, como tu falaste, né, são importantes, e que muitas vezes uma pessoa que não tem, muitas vezes, nem acesso, né, a um profissional, agora está tendo a possibilidade de estar conversando, de ver o que é um tratamento terapêutico, que não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, que pode ser, sim, acessado, né? E, então, a gente agradece a tua presença e também agradece esse espaço, né, da escola. Nossa, eu acho a iniciativa fantástica, porque, assim, da mesma forma que eu estou aqui da minha casa, vocês também estão, né? Então, toda a comunidade escolar que está participando agora, então, está tirando um tempinho para falar de algo que é extremamente importante, e todos os outros temas que vocês já abordaram também. Então, eu acho que é essa nossa contribuição, né? De poder fazer um pouquinho também para contribuir. Sou muito grata, muito obrigada pelo convite também, sou bem agradecida, e foi um prazer estar aqui com vocês também. Não as conheci assim, né? Agora a gente já tem uma intimidade virtual. Isso. Depois teremos presencialmente, pode ter certeza. Teremos outras oportunidades de nos conhecer pessoalmente. Obrigada a todo mundo que participou. Ana, sua apresentadora oficial, pode encerrar a live. Então, agradecendo a convidada que contribuiu tanto nesta noite, agradecer a professora Luciana Brum, que é sempre a organizadora, que é a nossa defensora ferrenha dos direitos humanos e por abrir mais canais de diálogo, agradecer as diretoras, que, como disse a Luciana Brum, tem essa visão de um desenvolvimento integral do ser humano, não só nos aspectos intelectuais, mas emocionais também. Agradecer a todos que nos acompanharam e que possam vir a assistir esta live e que se beneficiem deste momento de cura psicológica e emocional, certo? Vamos todos passar por isso e que a gente amadureça, evolua e se conheça mais, aproveitar esse momento para se conhecer, se entender e evoluir. É isso. Um grande abraço, fiquem bem, muitos corações, estamos com saudades de todos. Nos veremos em breve, se tudo der certo, né? Tchau, pessoal, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.